A Central de Talentos hoje está aqui na Equestre, que é a clínica veterinária parceira, né, da Rebouças, onde acontecem as aulas práticas, né, do curso de medicina veterinária. Então hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre o ser profissional do médico veterinário, né, e algumas dicas que o veterinário Marlon, nosso professor, né, ele vai passar para os nossos alunos concluintes do curso de medicina veterinário da Faculdade Rebouças. Então, Marlon, a pergunta é a grande virada, né? Concluiu o curso de medicina veterinária e o que é que muda? O que é que acontece logo após essa formatura? Iniciar no mercado de trabalho é uma coisa que ela precisa ser pensada e iniciada ainda na graduação. Quando a gente vai fazer o estágio, a gente começa a ter vivência sobre essa prática ao campo, começa a ter vivência sobre como lidar com o proprietário. Então, esse início da vida do trabalho, ela começa no ESO ainda. Então, enquanto a gente está ainda no ESO, a gente tem que começar já a pensar qual vai ser minha vida prática ativa. Então, quando a gente está ainda no último ano, né, no ano de internato, a gente tem que estar pensando como eu posso aplicar essa medicina veterinária. E daí para frente a gente começar a buscar novas oportunidades. Essas oportunidades vão surgindo ainda antes de se formar, desde que a gente esteja buscando essa entrada no mercado, para que a gente possa facilitar esse primeiro emprego, esse primeiro negócio, né? E o veterinário ele precisa ser empreendedor primeiro dele mesmo e depois de algum serviço, de alguma coisa que ele for prestar. E assim, a gente sabe que quando a gente entra, né, na fase profissional, algumas atitudes ou algumas características nossas, algum perfil, ele se destaca, né? Então, assim, quando a gente inicia a vida profissional, a gente sabe que nós temos autonomia, temos mais responsabilidades, temos cobranças também. Então, assim, o que você diria a esses nossos alunos com relação a esses fatores? Autonomia, mais responsabilidade e cobranças. Como lidar com isso no dia a dia da profissão? Quando a gente começa a trabalhar, essas são consequências, são inerentes ao trabalho. Ter mais responsabilidade, estar mais atento e compromissado com o serviço e com os animais. E essa responsabilidade, e como a gente vai enfrentar essa responsabilidade, é o que vai nos diferenciar no mercado. Como a gente vai lidar no dia a dia com compromisso, com atendimento, com bom relacionamento com o cliente, com os animais, com os colegas que vai trabalhar com você, tudo isso vai lhe diferenciar nessa hora de serviço. Mas uma coisa muito importante no nosso desenvolvimento de trabalho é proatividade. Se tem uma coisa que não se consegue ensinar, é proatividade. Não tem uma aula que eu possa dar e diga, eu vou lhe ensinar a ser proativo. A proatividade é uma coisa que você tem que desenvolver. E esse desenvolvimento depende muito da pessoa. Então, é necessário que as pessoas entendam, principalmente o médico veterinário, que ele vai ser empresário dele mesmo. E como empresário dele mesmo, ele precisa ser proativo a todo instante. Buscar oportunidades de negócio para ele, buscar oportunidades de aprendizado, buscar oportunidades para conseguir acessar o mercado. Quando eu busquei meu primeiro emprego, eu fui aspirante a residente de uma clínica. Era da clínica do Citequim em Paudalho. E meu contato com eles, eu era amigo do dono e era namorado da residente. Então, eu não tinha cargo nenhum, era voluntário. Passei 6 meses como voluntário e nesses 6 meses fui conquistando meu espaço para que quando surgisse a vaga eu pudesse ficar. E daí passei mais 2 anos lá, onde foi que eu aprendi a fazer cirurgias, aprendi a fazer diversos procedimentos ligados a essa disponibilidade de um cargo que eu conquistei pela proatividade. Então esse é o caminho para que a gente possa se diferenciar. Hoje no mercado onde todo mundo tem acesso ao conhecimento, ter proatividade e saber se aproximar das pessoas é o grande diferencial para um profissional. E além do mais, assim, você que
está no ramo da medicina veterinária, né? Então, assim, como você destacou bem, a proatividade, eu vou estar lidando com animais, né? E vou estar lidando também com os tutores desses animais, ou seja, as pessoas que são donas dos animais que vêm com o seu animal com doenças, né? E que espera da clínica um resultado positivo. Então, esse primeiro contato com os animais e com o tutor já faz uma grande diferença, né? Então, parte de você, profissional, né? Ter a questão do relacionamento como um diferencial na sua vida, né? Saber se relacionar. Isso é importante. Seja com o animal, seja com o tutor, né? Seja com o médico veterinário que está na clínica, caso você seja um profissional que esteja empregado em uma clínica. Então, esse relacionamento é que faz também uma diferença muito grande na vida de qualquer profissional, e especificamente do profissional médico veterinário. Então, assim, Marlon, diante desses pontos que nós colocamos, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre quais os erros e acertos, né, de um início de carreira. Então, eu formei veterinário. E, logicamente, nós estamos iniciando uma profissão e, às vezes, e faz parte do aprendizado prático, esses erros. E, às vezes, a gente comete alguns. E eu gostaria que você falasse para os meninos, né? Quais erros que devemos evitar e quais são os acertos que a gente deve apostar diante da sua experiência aqui na clínica. A primeira coisa que é comum dos alunos, dos egressos terem dificuldade, é com a tipificação de preço. Valorização pessoal, valorização do serviço. Isso é uma coisa que precisa também ser observada dos colegas, do mercado, antes ainda da formatura. Saber quanto vale seu serviço, qual é a qualificação, quanto custou sua qualificação e quanto você vai poder ser remunerado por isso. Isso é muito importante para que a gente possa entrar no mercado buscando um reconhecimento de valorização financeira. Isso é básico. Outro problema inerente a isso ainda é sobre, não, eu estou começando e eu preciso aprender. É melhor você trabalhar, prestar serviço para outro veterinário, prestar serviço numa clínica, fazer uma residência, fazer uma pós-graduação, para iniciar esse seu trabalho, mas com confiança, com um acompanhamento, do que ir para o mercado fazendo uma valorização menor do seu serviço para se inserir nele e depois ter grande dificuldade para levantar esse nome. Quando você está buscando uma residência ou um trabalho acompanhado, você vai conseguir fazer um aprendizado contínuo ainda depois da sua formação. O aluno recém-formado, ele precisa amadurecer ainda quanto a tanto reconhecimentos clínicos quanto o reconhecimento de mercado. Isso é uma coisa que pode ser feita de forma acompanhada por outros veterinários para que você possa ir valorizando e criando seu mercado. E quanto à parte técnica, é muito importante a gente ter em mente que a gente nunca vai saber de nada. Esse entendimento é uma coisa que é filosófica e todo mundo já ouviu falar, né? Só sei que não sei de nada. Isso precisa ser prático. A gente precisa estar a todo momento tentando aprender. Se a gente não tenta aprender a todo momento, a gente deixa de viver. Então, para aprender a todo momento, a gente precisa estar atento às coisas dos animais, a comportamentos, a fezes, a secreções e também o que a gente pode aprender com nossos colegas. Aprender com os colegas, aprender estudando, aprender fazendo cursos. A educação continuada na medicina veterinária é uma coisa imprescindível. Quando a gente para de estudar, a gente diminui nossos resultados. Sim. Isso é nítido. Então, ter um estudo contínuo é o que vai nos permitir galgar um melhor local no mercado. Então, estar sempre estudando é o que vai nos manter ativos no mercado. Um profissional que para de estudar, ele entra em declínio e acaba perdendo
muitos clientes e perdendo espaço no mercado por ter parado no tempo. Então, gente, eu acho que todas essas dicas e essa fala do professor Marlon, né, foi importante para que vocês possam se guiar, né, pelas orientações dele e que deem assim um pontapé inicial na carreira de vocês que venham, né, a ter um posicionamento e uma autoridade dentro da área da medicina veterinária. É isso, gente. E olha, vai ter a parte 3 do nosso Formei e Agora?